Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos ao canal Servir Ponto de Luz. Meu nome é Melissa Carizio e é com muita satisfação que mais uma vez estou participando aqui do canal. E hoje falando sobre um tema muito lindo, cheio de muito amor, muita dedicação, muito zelo, que é sobre a nossa Mãe Santíssima. Portanto, nosso tema de hoje seria Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, uma passagem que todos nós já sabemos, da Ave Maria. E antes da gente começar o nosso estudo, não esqueçam de pegar um copo com água para fluidificar, para a gente renovar as nossas energias, para os irmãos que visitam as nossas casas e que cuidam de nós, cuidam da nossa saúde física, mental, espiritual, possam abençoar essa água, trazendo aqueles fluidos e propriedades energéticas de que a nossa matéria ainda precisa. Conforme eu já comentei, o tema da noite de hoje é o Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A gente tem uma visão cristã, tem uma visão... Maria é um ícone em diversas religiões, mas nós temos uma visão cristã muito difundida sobre a pureza e a santidade de Maria. E também temos a nossa visão espírita. Portanto, eu acho interessante, antes da gente já pular para o espiritismo, a gente trazer uma contextualização bem breve, sem muitos fatos históricos, sem minuciar muito, mas fazer um apanhado de quem foi essa figura tão importante, a mãe do nosso governador. Então, além de ter tido um papel crucial dentro da nossa religião, ela tem um papel crucial histórico, registros, fatos, enfim. Então, eu fiz essa pesquisa, eu acho que é importante a gente dar a contextualização e depois a gente migrar para a parte espírita. Combinado? Maria, quantas Marias nós conhecemos? Eu já moro fora do Brasil tem muitos anos e esse é um nome que eu acho curioso. Já trabalhei com pessoas de diversas nacionalidades, ucranianas, russas, espanholas, polonesas, e assim, esse nome sempre está presente em diversas línguas e eu acho um nome muito bonito. Eu tenho uma amiga que todo mundo na casa dela é Maria. O primeiro nome é Maria e vem um nome composto, porque Maria vem abençoar a tradição, a casa dessa família. Então o nome Maria tem origem no aramaico Mariam, que é a senhora soberana, é a mulher pura. E essa informação eu tirei do livro de significado de nomes, tá? Quem foi Maria de Nazaré? No passado, as pessoas eram conhecidas, né, na época de Jesus, de acordo da cidade que eles vieram. Eles tinham sobrenomes, não tinham sobrenomes, então eles eram Jesus. Quem é Jesus? Jesus, filho de José, filho de Maria, vindo de Nazaré. Portanto, Jesus de Nazaré. Então, segundo fontes cristãs antigas, eu pesquisei em alguns sites católicos aqui de outras religiões, Maria era filha de pais judeus, né, de Joaquim e Ana, e teria vivido na Galileia até o final do século I a.C. Então, a infância dela, ela viveu em Nazaré, ela ficou noiva do carpinteiro José, que é o pai de Jesus, da tribo de Davi. Então, Maria teve uma vida material, né, conforme as evidências. Jesus Cristo teve uma vida material, então trabalhar, ler, estudar, se locomover, comer, enfim, propriedades, ações e compromissos aqui da terra. E em Lucas, que é o evangelho que mais fala sobre a vida de Maria, né, a principal fonte bíblica, em Lucas 1, 26, 38, é dado o primeiro anúncio, né, o primeiro contato de Maria com o anjo Gabriel, no qual ele vem anunciar a vinda de Jesus para o planeta Terra. Então ele fala: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus, ou seja, Maria sempre foi uma mulher pura, uma mulher que seguia as leis de amor, as leis imutáveis de Deus,
Então era uma mulher obediente, fervorosa. E eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, Lucas 1, 28, 33. E tem a questão, né, de já saber da virgindade de Maria, mas tem uma outra fala do anjo que diz, porque para Deus nada é impossível. O anjo até comenta que uma outra parente de Maria também vai vir, mais idosa, também vai vir a engravidar, ou seja, se for da vontade de Deus, que é perfeito em todas as suas leis e soberano, ela viria a concretizar essa gravidez. E ela prontamente responde em 38, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, quem de nós mortais, vivendo a nossa vida aqui na terra, com o nosso esposo, desceu um anjo, uma revelação, numa bela tarde, uma bela noite, num belo dia, e diz que você vai engravidar e vai trazer o Filho de Deus para a terra. Então, tamanha era a fé dela nas leis de Deus, tamanho era o respeito, era a obediência, né, às leis divinas, o compromisso que ela tinha assumido na espiritualidade mais lá para frente, que ela prontamente disse, vou servir essa tarefa e seja como Deus designar, né? Então, eu coloquei aqui que Maria trouxe as virtudes do céu, ela foi escolhida por Deus para trazer à terra o Consolador prometido, né? Então, Maria, enquanto mãe de Jesus, ela assumiu esse compromisso, né? Não só de ser mãe de Jesus, mas ser mãe, o que eu não sou, mas quem é mãe, quem é pai, sabe que o compromisso de você criar, de você educar, de você prover, de você velar, de você zelar pelo bem-estar da sua criança, de você não deixar faltar nada material, situações de saúde, comida, estudo, enfim, amparo, amor, né? Então, ela criou e formou a personalidade de Jesus, né? Para que ele trilhasse no caminho do bem, até quando ele chegasse na idade adulta, concretizar a missão dele. Para os cristãos, eu achei interessante também colocar aqui, da Igreja Católica Romana Ortodoxa Oriental, Anglicana e Luterana, ela é mãe do próprio Deus, ela não é mãe de Jesus, porque Deus e Jesus seriam um só, né? Então, assim, Maria tem um papel de destaque em diversas religiões, diversas vertentes, né? Ela é uma pessoa que inspirou, traz esse ideal de mãe santíssima, né? Esse ideal de mulher, de abnegação dentro de casa, não só para o cristianismo, mas para outras religiões. Para o espiritismo, Maria de Nazaré é a personalidade sublimada. Quem falou isso foi Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. É um livro muito interessante, se vocês ainda não leram, leiam. E ela foi escolhida para desempenhar essa missão de mãe de Jesus, nessa encarnação missionária dela. Ou seja, diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar, olha como o espiritismo já vai adiante, movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância que foram levadas a efeito. Escolheram-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então, assim, quando Jesus veio descer, nosso governador do planeta Terra, ele criou o planeta Terra, mas quando ele decidiu encarnar para trazer
todos os seus ensinamentos, a sua moral, o guia terreno, né? Literalmente o nosso guia, porque a gente ainda estava preso, ainda estamos, mas estávamos presos nesse mundo de matéria, esse mundo sem esse guia espiritual. Houve uma preparação. Estiveram espíritos de alta envergadura que vieram à Terra, desceram aos orbes da Terra, que é de uma atmosfera pesada. Imagina você ser um anjo, né? Imagina você ser um espírito evoluído, se reunir no orbe da Terra para decidir como é que seria a vinda de Jesus. Então tiveram diversos fatos que foram encadeados, pessoas centrais no convívio de Jesus Cristo que auxiliariam ele também nessa missão, os apóstolos, e principalmente quem seriam os pais de Jesus. E aqui se diz que diversas pessoas, diversos espíritos, eles se manifestaram para poder participar dessa jornada, se dispuseram. Mas só um espírito da hierarquia evolutiva de Maria poderia desempenhar com absoluto sucesso essa missão. E aqui eu comentei antes, eu não sou mãe, então você já tem um pedaço do seu coração quando você tá tendo um filho, né? Eu acho que hoje em dia tem outras maneiras, não precisa ser um filho biológico, mas assim, é um ser que você vela, que você cuida mais do que você mesmo, é um amor assim incondicional, pelo menos é o que minha mãe diz pra mim quando eu nasci. E aí, suportar todas as situações materiais, ver que Jesus Cristo iria sofrer injustiças, porque ele já desceu à terra sabendo que os poderosos, os ganantes, a ganância pelo controle, pelo poder, pelo dinheiro, ia ser maior do que os ensinamentos espirituais que ele veio dar. Porque ali você perde o controle. Se a pessoa começa a não querer viver uma vida terrena, ela não vai dar mais poder para aquelas pessoas ali. Então, Jesus, em termos de influência, ele era muito grande, era muito importante. Então, essas pessoas começaram a se ficar com raiva, né? Esses romanos, essas altas patentes, né? Então, assim, você ver como mãe, começar a perceber essas injustiças que Jesus ia sofrendo, essas microagressões, violências, até ele ser injustamente acusado, condenado e passar por um calvário de sofrimento, só você sendo um espírito assim de muita envergadura para poder entender e suportar de que aquilo ali seria realmente necessário para que a gente pudesse entrar no eixo. O sacrifício de Jesus foi assim, pela gente, né? Então ela sabia, ela como um ser sublimado, ela sabia que ela ia sofrer muito, se machucar, mas ela ia se resignar. E ela se resignou. Ela teve com Jesus até o final, mas ela não se revoltou, ela não violentou, porque não era isso que Jesus queria, não veio isso que ele veio trazer. Ele veio trazer a paz, né? Então, só um espírito da marcha evolutiva de Maria poderia ter sido, né? Aqui a gente não precisa entrar nos pormenores da vida material de Maria, se Maria teve a sua virgindade como veio Jesus à Terra ou não. Nós espíritas também não temos um consenso sobre a vida corporal de Jesus. O que a gente se estende e o que a gente tenta focar seria na parte filosófica, na parte amorosa dos ensinamentos dele, ao invés de fazer especulações e curiosidades que também, a título histórico, interessante saber, mas a título de curiosidade, não. O que nós sabemos existe a lei natural, que é a lei imutável do universo. Essas são as leis de Deus, as leis pelas quais tudo está em perfeita harmonia,
tudo coexiste, tudo tem um propósito e tudo que Deus cria é perfeito. Então, assim, Deus não faz absolutamente nada em vão e nada que não seja proveitoso ou que seja ruim e de sofrimento para nós. Isso nós já sabemos que somos os responsáveis pelas nossas escolhas e as nossas próprias ações. Mas nós sabemos que existe a lei de reencarnação, a lei de reprodução, que é uma lei natural, e essas leis são imutáveis, tá? Então, assim, nós sabemos que para reproduzir é necessário que exista um sexo feminino e um masculino, é necessário que haja uma relação, é necessário que um óvulo seja penetrado. Ponto final. É isso que é um fato científico que todos nós já sabemos. Na Gênese, na segunda parte, no capítulo 13, a gente fala sobre não o milagre da concepção, né? Mas nós falamos sobre Deus faz milagres. Então, isso é Kardec pensando sobre a luz da doutrina espírita. E a luz da doutrina espírita, gente, nós somos uma doutrina de fé, uma filosofia que nos inspira, que nos motiva a sermos pessoas melhores, mas nós somos uma doutrina pautada na observação, no empirismo, na ciência, em fatos lógicos. Então, Kardec vai se questionar. Então, sobre os milagres, na página 289 do 290, é dito assim: mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, ou seja, Deus não tem que operar milagre. Se Deus é perfeito, Deus já é perfeito. Nada no universo se produz fora dos âmbitos das leis gerais, porque um milagre é uma coisa impossível de ser feita, que não tem explicação plausível. E se para Deus tudo que ele faz é perfeito, então tem uma explicação, tem um sentido, tem um propósito, né? Deus não faz milagres, porque, sendo perfeitas como são as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Mas, se ainda há fatos que não conhecemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Pode ter sido esse caso, pode ter sido o caso de algum outro milagre, que por intermédio de alguma outra lei que a gente ainda não conhece, o que eu acho que não seria esse o caso, mas se tratando de outros milagres, é devido à nossa inteligência ilimitada para conseguir interpretar. Mas todo efeito tem uma causa, toda causa tem uma explicação, né? Todo efeito tem uma explicação. Então, para a gente começar já a encerrar, eu queria pontuar isso do milagre e aonde estaria Maria agora, né? Maria já veio à Terra, já é um espírito evoluído, já galgou todas as esferas, todos os degraus de evolução. Onde estaria Maria? No livro Memórias de um Suicida, Maria é citada. Maria é a mãe que nos ampara, né? Maria é a coordenadora do hospital que recebe espíritos dos nossos irmãos menos felizes, de regiões umbralinas e regiões ainda mais densas, de matéria mais densa. Eu tô ficando até meio com a voz embargada com a situação, na qual seria o Vale dos Suicidas, que é para onde vão os nossos irmãos que em momentos de desespero, que em momentos de desilusão ou revolta com as leis divinas, tiram a própria vida. Então ela tem toda uma organização, um sistema, trabalhadores que vão até esses locais fazer o resgate desses irmãos que estão impregnados ainda nesse miasma mental de sofrimento, de dor, né? Dor emocional, dor moral, dor física, né? Esse livro é um livro muito chocante e tem a descrição dos espíritos, da situação que eles estão. Então, assim, ela coordena essa equipe que leva depois as pessoas para esse hospital. Então,
Tem um trecho aqui que diz: trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto olhando-nos atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia um emblema, um distintivo. Então tinham vários que tinham as vestes, assim, é uma perfeição, tá, gente? Apesar deles estarem nesse local triste, sombrio, de desespero, eles estão lá trabalhando em nome dela, porque uma mãe e a mãe das mães não vai desamparar nenhum filho. Então, tem uma organização desses socorristas, tem a descrição das vestes, eles seguram uma flâmula, um emblema, todos de azul celeste, escrito que eles fazem parte da Legião dos Servos de Maria. Ou seja, o trabalho, gente, no bem não acaba, porque o mal ainda perdura aqui na nossa terra. Jesus não desistiu de nós, Jesus não desistirá de nós, porque Ele é o governador do nosso planeta. Todos nós somos filhos dele, irmãos dele, e temos Ele como modelo, guia moral, ideal de amor supremo, alguém que um dia, se Deus permitir, a gente vai ter esse encontro com esse querido amigo, de estar nos braços dele, de agradecer, de sentir essa energia, esse amor. Mas a gente ainda está longe, a gente tem que fazer por merecer. E saber que mesmo tão pequeninos como nós somos, imperfeitos, com as nossas falhas, porque todos nós estamos aqui para aprender, só um minuto que alguém estava me ligando. Estamos aqui para aprender, para poder nos melhorar, poder evoluir a nível espiritual. Nós não estamos sozinhos. Maria não nos abandonou, Jesus Cristo não nos abandonou, os nossos irmãos superiores não nos abandonaram, todos nós temos os nossos mentores espirituais, os nossos familiares desencarnados que vêm nos visitar, que vêm nos instruir, as nossas mães, né? Um abraço para minha mãe, os nossos pais, enfim. A família, gente, é a nossa base, é o nosso alicerce moral. Então, que nós saibamos aproveitar o tempo que nós temos com eles, porque eu acho que dentro do coração de cada mãe tem essa influência, esse amor que vem direto de Maria, vem direto de nosso Pai. Enfim, que nós saibamos nos conectar e agradecer por todas essas bênçãos que nós temos nas nossas vidas. Esse foi o material que eu preparei para o estudo de hoje. Espero que tenha sido satisfatório para vocês falar sobre a nossa mãe, que nós façamos hoje uma prece em benefício a ela, que tanto trabalha, que nunca deixou de trabalhar em prol de ninguém, não abandonou ninguém. Então, que essa prece possa chegar até ela agradecendo por todo o trabalho, por toda a dedicação, por todo o amor que ela tem conosco, com os nossos irmãos, tá bem? Então é isso, meus queridos amigos. Foi ótimo esse bate-papo. Nós nos vemos por aí no próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.